Galera, eu sou o Fábio Del Camino e a gente fala muito aqui sobre performance e potência. E hoje eu vou falar para você qual é o jeito mais fácil de você conseguir potência no motor desse e o mais barato também. Então vamos lá, falar sobre o famoso gás do riso. E realmente o óxido nitroso é o gás do riso, o mesmo gás do riso que utiliza em hospital, que utiliza em alguns equipamentos de odontologia, aquele que você coloca na boca, é a mesma coisa. Tá? O pessoal fala muito em NOS, né, por causa da marca NOS, Nitrous Oxide System, mas você chamar isso de NOS é igual você chamar lâmina de Gillette, é muito popular. Existem grandes marcas e essa é uma delas. Mas vamos lá, como que isso aí transforma a sua máquina, o seu motor, em um veículo de corrida apenas apertando um botão? Vem aqui que eu vou te mostrar nessa moto que está entrando agora para a instalação de nitro, de sistema de nitro aqui dentro da El Camino. Uma garrafa dessa aqui, ela carrega 1,2 kg, tá? Do material mais importante para gerar esse volume gigantesco de potência quando você apertar um botãozinho que vai ficar ali em cima dessa máquina. Por quê? Isso aqui vai ser liberado dentro da câmara de combustão e aumentar, assim, a potência, a eficiência volumétrica do motor. De que forma? Isso aqui talvez seja um supercombustível. Mas vamos lá, ele não é um combustível, ele é um comburente. E eu vou te explicar a diferença. O combustível, no caso dessa moto aqui, é a gasolina. E você precisa de gasolina, você precisa de ar e você precisa de uma centelha para existir fogo. E nesse motor não tem nada diferente de uma chaleira aqui, que ela está fazendo, né, a força motriz em cima de fogo, é um motor a combustão. Mas a gente está limitado aqui pela admissão da borboleta no quanto que ele pode entrar de ar, porque nós vivemos sobre uma atmosfera. E essa atmosfera nos permite um volume X de ar, dependendo em qual altitude você tiver, né? Então, se você estiver ao nível do mar, você vai ter uma pressão atmosférica maior. Aqui em cima, onde a gente está, em torno de 500 metros acima do mar, você tem um ar um pouco mais rarefeito do que você tem a nível do mar, mas você tem um limite de oxigênio que pode entrar aqui, caso você não tenha um turbocompressor ou um outro sistema para jogar mais ar lá para dentro da câmara. E aí que entra o óxido nitroso. Com o óxido nitroso, você tem esse líquido se expandindo em oxigênio quando arremessado aqui para dentro da câmara de combustão. Isso junto com uma adição de gasolina dentro do volume ideal, você consegue elevar e muito a potência sem ter que trocar muitas peças mecânicas. Ele vai acompanhar exatamente o funcionamento do seu motor, mas com uma super adição aqui de um combustível que vai injetar mais oxigênio e mais gasolina, fazendo esse motor ter uma eficiência volumétrica muito maior dentro do mesmo espaço da câmara. E como que a gente faz a instalação disso aqui? Não existe uma regra para começar. Você vai encontrar várias formas de se aplicar o óxido nitroso para dentro da câmara. Não vou te falar que isso é uma grande gambiarra, mas isso com certeza vai precisar de uma adaptação técnica em cima de cada motor, porque você está injetando dois produtos dentro da câmara de combustão para que ele tenha nessa retroalimentação uma capacidade de queima junto com o que já está sendo injetado no motor pelo bico injetor e pela tomada de ar, para que você consiga essa queima, essa união dessa queima, uma performance muito melhor enquanto o botão estiver apertado. Então vamos lá. No caso dessa máquina aqui, nós temos um injetor aqui que ele soma gasolina e nitro, porque você vai ouvir falar muito em nitro seco e nitro molhado, uma vez que você está envolvido nesse mundo. O nitro seco é aquele que a injeção do nitro ele só vai precisar de uma admissão aqui, e a injeção vai compensar a injeção de gasolina que vai ser feita junto com esse óxido nitroso. Nesse caso, nós não temos um módulo, como um Fueltech que você pode ter, para fazer esse controle externo. Porque esse módulo original da Harley, ele não é feito para isso. Ele não tem uma programação, um preset. Ele é um módulo original que não tem a capacidade de gerar essa admissão a mais de combustível que necessita quando você tem esse kit de nitro instalado. Fora o que, você precisaria de um bico injetor
com uma capacidade muito superior para que pudesse equalizar essa queima. Mas falando em queima, por que nós misturamos os dois? Quando você está falando em energia gerada por esse tipo de motor, né? Por combustão interna, você precisa ter uma equalização entre ar e combustível. Aí você vai ter uma questão que é a mistura magra, que é muito ar e pouco combustível, e a mistura gorda, que é muito combustível e pouco ar. Dentro disso você tem um valor que você precisa atingir e esse valor vai dizer uma queima perfeita. E é por isso que você tem a injeção de óxido nitroso e de gasolina juntos no mesmo local aqui, porque a injeção da Harley não tem a capacidade de injetar mais combustível de acordo com o necessário no apertar do botão, mas você vai poder fazer essa queima unificando aqui a admissão de combustível e de óxido nitroso no mesmo injetor e jogando tudo isso lá para dentro e fazendo com que esse motor tenha uma eficiência volumétrica muito maior quando você apertar o botão. Então vou te falar de um básico, o que você precisa para começar um kit de nitro. Obviamente você precisa de uma garrafa, onde essa garrafa você vai ter armazenado o óxido nitroso. Você vai precisar de combustível, que geralmente ele já está no tanque da motocicleta, nós utilizamos pelo menos o combustível direto do tanque da motocicleta, e você vai precisar de duas solenoides, uma para nitro e outra para gasolina. Assim, fazendo o quê? Quando você libera pelo botão a injeção de óxido nitroso e de gasolina, as solenoides vão se abrir, esse líquido, eles vão passear pelas mangueiras, e vão ser injetados aqui direto no TBI da motocicleta, aumentando, como eu já disse mais uma vez, a eficiência de queima que vai acontecer dentro da câmara de combustão. E cada vez que você acionou o sistema, tudo isso vai funcionar, vai estar tudo passeando aqui e sendo injetado aqui dentro. Isso aqui é um sistema básico de nitro. E é claro que não morre por aqui a história. Isso aqui é um sistema básico para você colocar óxido nitroso e gasolina dentro do TBI. Mas se você quiser aprimorar, você pode ainda ter um sistema controlador que, por exemplo, nós já mostramos aqui a nossa caixinha NO2 Box, que é uma caixa que faz o trabalho para você. Em vez de você apertar o botão, você deixa tudo preparado nessa caixa na hora certa, de que hora que o nitro vai entrar na câmara. E nisso você programa desde o tempo de aceleração, a velocidade que o nitro vai entrar, os pulsos para que ele não entre de uma vez na câmara, porque a entrada de óxido nitroso, quando a gente está falando de um motor que já é preparado, se você tem uma injeção muito grande de óxido nitroso de uma vez, você corre o risco do seu pneu distracionar ou a sua moto empinar, depende da situação de pista que você tiver. Então, é interessante uma controladora num caso desse para que você consiga dosar a admissão do nitro dentro da câmara de combustão e dosando o crescimento da força. Isso aí a gente pode dar uma olhada até num DinoChart, mostrando a diferença de uma injeção de óxido nitroso à vista, né? Todo o óxido nitroso que você tem, de acordo com o giclê especificado aqui, que seria a gargantinha que vai dizer o quanto que vai entrar de óxido nitroso, o quanto vai entrar de gasolina. Então a gente pode fazer uma comparação desse sistema de injeção direta e do sistema sendo injetado por pulsos, aonde você vai ter uma rampa bem mais tranquila, uma rampa bem mais leve, fazendo assim uma pilotagem muito mais fácil, muito mais tranquila e facilitando quem está usando o óxido nitroso, que é claro, é na pista que você vai estar utilizando, numa situação de corrida, né, onde você tem pouco tempo para tomar decisões e ele vai acabar te ajudando a levar a sua moto mais rápido para frente e dando uma vantagem para você sobre o adversário. E no caso dessa moto aqui, é uma moto que já foi para as pistas algumas vezes e algumas vezes já com um kit 3 aqui da Eu Camino, estágio 3. O que já foi modificado nessa moto para você entender até o parâmetro de quando essa moto estiver no dinamômetro mostrando os resultados. Essa máquina, que originalmente tem um motor 114 polegadas, ela já recebeu um kit de cilindro que aumentou a capacidade desse motor para 132 polegadas, então já não é um motor original. Aqui dentro vai um pistão forjado, um comando que acompanha todo esse conjunto e também algumas peças de performance como embreagem, o corpo aqui do coletor de metal,
algemas de tucho, varetas, enfim, uma série de peças que compõem esse kit. Mas essa moto ela veio aqui para receber o kit de óxido nitroso, que é o que a gente está falando nesse vídeo, e também vai receber um outro adendo. Essa moto tinha um escapamento duplo Vance & Hines e está sendo substituído por um kit Wings Super Sport, que é um escapamento que eu já mostrei bastante aqui no canal, escapamento voltado para a performance de Harley Davidson e o melhor resultado com um volume muito grande de potência. Então essa moto vai receber o seu escape 2 em 1, vai ficar mais leve, vai gerar mais potência, provavelmente, nós vamos ver ali no resultado, ele deve dar um ganho na parte baixa e provavelmente na parte alta do resultado, numa moto que já apresentava alguma coisa em torno de 138 WHP na roda. Mas nós vamos fazer a comparação disso tudo, de como ela estava, de como ela vai ficar com o escape e também com a injeção de óxido nitroso. A expectativa dessa injeção de óxido nitroso é que ela tenha pelo menos 40 WHP pronto no apertar do botão. Kit nitro instalado. Essa máquina agora já deve gritar mais alto. Ela também tem uma caixinha NO2 Box que já foi posicionada aqui no guidão de frente para o piloto para ajudar a auxiliar nessa parte de injeção de óxido nitroso e controle da troca de marchas. Só faltando apenas um item para ela ir para o dinamômetro de novo, que é o kit da Wings, que acabou de chegar. Chegou essa manhã essa caixa da Wings. E depois de instalado, nós vamos conseguir colocar no dinamômetro e ver a diferença do kit Vance & Hines que tinha nessa moto para o kit Wings 2 em 1 Super Sport que vai entrar. E logo depois de mapeado com o kit Super Sport, que a gente vai abrir agora, vai ter a injeção de óxido nitroso e descobrir quanto que ela vai entregar com e sem nitro. Já dentro do dinamômetro, a máquina aqui do meu brother Paulinho, que é o proprietário da máquina, veio de Foz, já apressado, cara, já veio pegar porque vai para Irunha, né? Irunha que vai ter a arrancada. Amanhã cedo em Irunha, no Paraguai. Aí os caras estão tudo doido, né? E o cara tá tendo um resultado bom, e ele já veio para ter um resultado ainda melhor, que é o que eu ia mostrar para vocês com a troca do escapamento. E já temos os resultados aqui, vou mostrar pro cara. O cara tá ansioso. Eu também estou ansioso para mostrar, a gente gosta de mostrar o acabamento, né, final. Então eu vou mostrar basicamente aqui a primeira parte, a troca do escape. Que escapamento que você tinha, Paulinho? As ponteiras da Vance & Hines. Com o coletor original. Com o coletor original. Então o coletor original tinha catalisador ou não? Não, já não tinha, sem. Já estava sem catalisador, então era um coletor já aberto com ponteiras Vance & Hines. 450, 400? 4 polegadas e meia. 4 polegadas e meia, 450 Torker.
Passou agora para o Wing Super Sport, dá para a gente ver a diferença de um escape 2 em 1. A ponteira Vance Hines, de forma alguma, não é uma ponteira ruim, é uma ponteira muito boa, inclusive. Mas não tem nada igual uma ponteira 2 em 1, desde que bem dimensionada. Vamos lá ver aqui, ó. Vamos ver os resultados que nós tínhamos aqui. Paulinho a moto dele estava entregando isso aqui, ó, 127,92 e 141 libras de torque, né? Eu quero mostrar esse gráfico para mostrar como é um pico. Não é uma coisa tão expressiva para a gente que mexe. O cara fala, conseguiu tanto de potência, conseguiu tanto de torque. Dá uma olhada a diferença. Essa máquina agora, ela está apresentando para a gente esse resultado aqui. Subiu muito a potência, né? 135,50. A potência está absurdamente mais alta nesse pico. Mas tá vendo que o torque está igual? Por quê? Olha a diferença de um escape. Aqui no meio está praticamente igual, porque ele gerou um pico máximo. Mas olha agora com o Wings na linha verde, com o Super Sport, quanto tempo que essa linha manteve-se mais forte. Enquanto, olha só a comparação básica, em 2.500 giros mais ou menos, você tinha 104 libras de torque a 2.500 giros, agora está entregando quase 130. Então uma diferença muito grande que vai te trazer quando você tem um escape voltado para performance. Por que isso aqui? Vai falar que o Vance Hines não é voltado? Claro que é, a Vance Hines tem kits, inclusive, que são equipamentos de performance. Uma ponteira dessa, ela vai te dar um ponto limitado de performance, seja de qual marca que for essa ponteira. Você nunca vai conseguir um resultado tão expressivo quanto um escapamento desse. Talvez com a troca do coletor para um coletor dimensionado, você talvez consiga. Só que daí você vai conseguir com muito mais peso, muito mais coisa carregando. Isso aqui é um coletor de inox, um escapamento, uma ponteira única de inox. Isso aqui é o que você vai ter resultado dentro da escolha das suas peças de performance. Se você quiser resultado bom, você vai ter um filtro de ar e uma ponteira que atenda com isso. Agora vamos lá. Tem um outro ponto. Vamos esquecer esse mapa antigo. Vamos ficar com esse mapa atual aqui. E Paulinho, olha só. Vou mostrar para você dois resultados de nitro. São duas aplicações de nitro que nós tivemos aqui nessa moto. E aqui, ó. Por que nós temos duas aplicações de nitro? Uma apresentando o máximo aqui de 179 de potência e 196 de torque. Mas é o mesmo nitro? É. E quanto que ele está apresentando nesse outro aqui? 177, 188. Qual que é a diferença aqui, ó? Vamos ver. A diferença é que essa linha azul, ela está sendo aplicada de uma forma gradual. Como que isso acontece? Por essa caixinha aqui, que eu já mostrei em outros materiais nossos aqui, essa caixinha que chama-se NO2 Box, que ela vai dosar a admissão de nitro para que você tenha uma linha crescente menos agressiva do que essa. Mas por que você vai me dar menos potência, menos torque? Isso aqui é para evitar que a moto distracione, é para evitar que a moto tenha qualquer situação que venha a te trazer, em vez de velocidade, começa a te trazer problemas na pista. Isso aqui você vai dosando aqui na caixinha e você consegue chegar no mesmo pico do original, claro. Se chegar num ponto que você vê que a pista está colando, está funcionando tudo ok, você deixa a caixinha praticamente flat aqui e ele vai te fazer você não apertar o botão e ela vai entrar automaticamente. Caso a moto esteja distracionando, quando tiver entrada de nitro, você faz o quê? Você aciona a caixinha, de acordo com as configurações aqui, você já deixa o presetzinho pronto, ligou a caixinha, de acordo com a pista, você pode gerar os seus presets e fazer a moto colar no chão para fazer o melhor tempo possível e conseguir trazer, de repente, uma injeção de óxido nitroso para uma primeira marcha, logo na saída, dosada, é melhor do que você entrar de uma vez na segunda marcha. Então é isso aqui. E agora, vamos ver com o meu brother aqui, com essa máquina, com toda essa força na mão, o que ele está esperando na pista, né? Fala aí, Paulinho, o que você está querendo com isso aqui? Agora surpreendeu, né? Eu estava esperando em 170. Um 170? 170 já estava ótimo, mas agora surpreendeu. Parabéns aí. E vamos agora sentar aqui. Você sabia que isso aqui é um kit base, você consegue aumentar isso aqui ainda, né? Vamos com calma. Também acho para você. Vamos com calma. Quanto você fez na pista aqui, cara, a última vez? 7.6. No prep? No prep.
cara fez aspirado. 7.6 aspirado no prep. Isso aqui numa Touring é um tempo maravilhoso, né? E Irunha tem preparação de pista? Não tem, no prep também. No prep. Vamos ver o que você vai conseguir lá, né? Tem que mandar o material pra gente, até pra gente postar aqui, cara. Vamos colocar e vamos ver na Liberty que vai rolar. Boa, boa. Obrigado aí pela confiança, meu irmão. Agora a gente vai terminar a máquina, tirar o pneu, porque... Isso. Eu não vou falar os segredos do cara aqui, né? Não conta. Não vou falar os segredos, mas tivemos que tirar o pneu da moto do cara que estava correndo, porque o pneu não conseguia, cara, virou um chiclete no dinamômetro aqui. O cara estava correndo com o pneu, e é um pneu radial. O pneu que passa na pista normalmente não é um pneu de corrida. Não. Mas o cara tem a receita dele, cara. Segredinho, né? Segredo. E o pneu do cara é tão bom, cara, que nós tivemos que trocar o pneu do cara, colocar um pneu nosso aqui para conseguir rodar no dia na moto e conseguir os dados aqui. Tava tudo colando. Mas enfim, agora trocar o pneu da máquina, entregar a moto para o Paulinho para ele seguir para a Foz e depois para a Irunha para fazer esse teste inicial dela na pista. A moto do nosso amigo Paulinho agora está pronta já para vazar daqui para o Paraná, lá para Foz do Iguaçu. Você está vendo que ela já está sem paralama, o cara está com pressa, porque ele tira o paralama para encaixar na carretinha lá, já está até sem paralama. Estou segurando essa máquina para a gente conseguir gravar um pouquinho aqui, mostrar para você que está do outro lado da tela, tudo que tem nessa máquina aqui já pronta, né? Moto que é voltada para o turismo e também tem aquela pitadinha de esportividade indo para a pista, moto tá forte. E vamos ver o número que ele vai fazer lá. Então, recapitulando aqui, né? Tantos equipamentos, tantos acessórios, mas as mudanças basicamente foram a troca do escapamento Vance Hines pelo escapamento Wings. O escapamento Wings, você vê que todos, ou pelo menos boa parte das motos que estão no nosso canal aqui, no momento tem se destacado com esse escapamento aqui para resultados incríveis na parte de entrega de potência. Fora isso, a moto ainda tem muito equipamento de turismo junto com essa parte tecnológica do No2 Box e outros acessórios que vêm para a parte de pista. Então, eu espero aqui que o meu amigo consiga melhorar o seu tempo na pista, que já está ótimo, né? Tem mais uns segredinhos aqui que ele não quer que fala na moto dele. Também conta muito a habilidade do piloto, não é só máquina. Você precisa de ter habilidade para conseguir colocar uma nave dessa aqui, com todo esse peso, no chão, numa arrancada. E se você gosta desse tipo de material, se você gosta do mundo de Harley-Davidson, customização, performance, já se inscreve e cada vez que sair um material novo nosso aqui da Eu Camino, o seu sininho vai bater e vai avisar para você que tem vídeo novo no pedaço.